Action Skype. Beleza, acho que vai dar. Vai dar. Vai dar. Beleza. Vai dar. E aí, pessoal, beleza? Tá escuro, né? Mas eu vou tentar aqui, mexer um pouco aqui. Vai ser meio complicado para vocês aí, mas vocês vão entender a importância dessa live hoje. Tudo bem? Ai, caramba. Eu não ia fazer live não, sabe? Deixa eu ver se eu abaixo um pouco aqui. Eu não ia fazer live não, beleza? Mas eu recebi uma informação agora, quentíssima, quente, fervendo. Tem dois celulares? Tem. Depois eu explico isso, Marco Aurélio. Ai. Família, tudo se mete. Tá todo mundo aí? Tava repousando de live, tava repousando de tudo, tava repensando uma série de posturas e tal. E aí, do nada, eu recebi uma notícia muito quente. Vocês sabem quem é esse cidadão aqui, né? Sabem quem é, né? Sabem quem é esse cidadão aí? Bora! Esse cara hoje disse que tá dando adeus à vida pública. Gente, espera aí que eu vou precisar botar uma almofada aqui para ficar um pouco mais alto e a minha bunda tá doendo porque a cadeira é dura. Vocês viram aí, né? Todo mundo celebrando, Jean Willis vai abandonar a carreira política. Todo mundo celebrando, né? A internet está em polvorosa. Vocês sabem que a partir desse ano algo mudou na lei. Eu não tenho direito, não sei direito o que foi que mudou na lei, mas parece que os novos deputados que assumem no dia 1º de fevereiro perdem a imunidade parlamentar. Eu preciso checar se essa informação é verdadeira, mas eu acredito que sim, porque quem me deu a informação me confirmou isso. O áudio tá bacana aí pra vocês, né? Faz tempo, eu tava fazendo mais no Facebook, o pessoal que tá perguntando. Aí esse sujeito aqui, o Jean Willis, vencedor do BBB, decidiu que precisa abandonar a vida pública e alegou, entre tantas coisas, de que ele se sente ameaçado, que a vida dele está correndo perigo e que até o próprio presidente do Uruguai, né, o ex-presidente José Mujica, disse a ele: Jean, um mártir morto não serve para nada, né? Um mártir vivo, sim, serve para muita coisa, mas não adianta nada se você for um mártir morto. Então são essas pequenas coisas que você vai juntando as informações e vocês sabem que ele alegou, inclusive, que esse medo seria provocado, inclusive... Paula, você está correta. Vamos chegar lá. Ele alegou, inclusive, que está com muito medo, porque já que o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, empregou no gabinete dele a família do matador da Marielle, ele não se sente mais seguro no Brasil. Canalha, né? Porque fazer uma declaração dessa com esse tipo de ilação é uma canalice. Aí vocês vão ver a informação que eu recebi. Guardem bem essa cara. Jean Willis, deputado, até o dia 30 de janeiro, ele tem imunidade parlamentar. Guardem essa informação. Até o dia 30 de janeiro ele ainda tem imunidade. Mas se ele for assumir... Espera. No próximo mandato, ninguém tem imunidade parlamentar. Ou seja, se você cometer um crime, você vai ser julgado. Acabou. A mamata acabou. Agora vocês reconhecem esse sujeito? Esse é o Adélio Bispo. Esse cara esfaqueou o Bolsonaro. Esse cara esfaqueou o Bolsonaro. A gente sempre falou aqui, depois que o Bolsonaro assumir, a Polícia Federal vai andar com as investigações. E as investigações vão se desenrolar como um novelo de linha.
Esse cara é o Adélio. Esse cara frequentava o gabinete do deputado federal Jean Willis, lá em Brasília. No dia que o Adélio esfaqueou o Bolsonaro, registraram a presença do Adélio lá no Congresso Nacional. Ligou, né? Ligou, né? O Rodrigo Maia escondeu a informação, quem fez a inscrição, quem fez a entrada, o Rodrigo Maia escondeu essa informação. A Polícia Federal já sabe quem fez. Vão só ligando os pontinhos, hein, pessoal? Vão só ligando os pontinhos. Agora, o Jean Willis diz que está saindo do país, que está com medo, que vai abandonar a vida pública, está com medo. Ele é rico, ele ganhou 1 milhão ou 1,5 milhão no Big Brother Brasil. Se envolveu com política porque ele é um sujeito radical. Ele deu cusparada no Bolsonaro, ele atacou o Bolsonaro como podia. E provavelmente esse cara é o mandante do assassinato, da tentativa de assassinato do Adélio Bispo. Vejam só também um outro fator. Essa semana ele esteve lá com o Lula para se despedir. Querido, essa carta aqui é do Lula, vocês não vão conseguir ver porque vai estar espelhado aí provavelmente. Deixa eu ver se eu coloco aqui de uma forma aqui. Querido Jean Willis, foi com muita alegria que recebi o seu livro Tempo Bom, Tempo Ruim. Obrigada pelas palavras escritas no autógrafo. Jean, quero que você saiba o orgulho de ter um jovem como você participando da política, com a coragem e ao mesmo tempo com a ética que poucos políticos têm. Jean, muita tranquilidade e paciência para enfrentar esses tempos difíceis. Está cheio de erro de português, mas a leitura é essa. Eu estou convencido que temos que consolidar um forte enfrentamento político com o governo e, ao mesmo tempo, tratar de organizar politicamente o nosso povo. Muita força, Jean, e não ceda nas suas convicções. Pode ter certeza que você tem na minha pessoa um companheiro que acredita e confia e ama você. Abraços e boa luta. 16/1/2019. Lula. Ele foi lá para se despedir do Lula. Ele foi lá para dizer, olha, a PF está no meu calcanhar, vai chegar perto de mim. Agora eu ainda estou imune. A partir do dia 1º eu perco a minha imunidade. Então eu tenho que me mandar desse país, pedir asilo político lá fora, para poder me garantir. Eu sou rico, aqui eu vou ter que enfrentar provavelmente cadeia por ser mandante de uma tentativa de assassinato. O Adélio não ficou preso em Minas Gerais. Por quê, gente? Porque o MP de Minas Gerais é petista, né? A gente sabe que estava dominado por petistas, como é o Rio de Janeiro também. A gente sabe também que a Polícia Federal preferiu pegar o Adélio e levar para onde? Para Mato Grosso, para proteger, porque na Polícia Mineira a gente não sabe o que poderia acontecer. Vocês podem ter certeza, isso é uma bomba. E logo, mais rápido que... É uma informação que eu estou dando aqui para vocês. Eu vou tentar entrar em contato agora com alguém que ligado às forças militares, né? É o Antônio Carlos Bronzer. Vou tentar falar com ele. Ele me passou essas informações. Ele tem mais informações. E a gente vai tentar conversar com ele para ele explicar um pouco melhor isso. Vamos ver se eu consigo aqui, que vocês sabem que eu sou bem enrolada. Mas é por isso que o seu Jean vai, picar a mula. Vai pedir asilo provavelmente no Uruguai, no Paraguai. Ai, sorte, não esbarra aí na câmera, não. Não esbarra aí na câmera. Alô, Bronzer? Pode falar. Tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo bem aí, pessoal? Bronzer, tá me ouvindo? Não funcionou. Vou de novo, vou tentar aqui ligar de novo. Pra gente conversar um pouco com alguém que sabe muito mais informações do que eu. Regina? Oi, tá me ouvindo, Bronzer? Sou todo o seu ouvido. Graças a Deus. Manda. Bronzer, você me ajudou a entender melhor o que estava acontecendo hoje com essa renúncia à vida pública do Jean Willis. O que você sabe mais que pode informar pra gente aqui? Bom, a informação que eu estou te passando é o seguinte, Regina.
Como eu te disse... Vocês estão ouvindo bem? Nós intervencionistas... Fala. Tô te Beleza. ouvindo. Você está me ouvindo bem? Tô. Ok. Nós intervencionistas já estávamos sabendo, já tínhamos um caminho, né, de como se encaminharia essa situação após o atentado do Bolsonaro em Minas Gerais. Nós começamos a levantar os fatos coincidentes, tá? Nós fazemos parte do nosso clube militar aqui em São Paulo, onde se reúne militares da reserva, tá? Sim. Nós temos um centro de comunicação direto com os oficiais de ativa e, ao mesmo tempo, com os velhos oficiais reservistas, tá? Pode falar. Então, nós começamos a levantar as possíveis coincidências daquilo que a gente já sabia, do que era fato. O atentado, então, né? Após o atentado, nós começamos a levantar fatos. Como é que a gente... Qual é a análise? Como se faz uma análise investigativa de qualquer situação? Primeiro, você começa a estudar uma coisa chamada coincidências. Você me listou, inclusive, 8, né? Você, inclusive, me listou 8 coincidências. Eu te listei 8 coincidências fortes, fatuais. Que todo mundo sabe que está na imprensa. É a frequência do gabinete. São mais de 8. Eu vou só citar aqui, é a frequência no gabinete, é o Ministério Público aparelhado em Minas Gerais pelo próprio ex-governador Pimentel, é a federal que resolveu colocar o Adélio lá em Mato Grosso para resguardar a vida dele, é a PF que está se aproximando cada vez mais nessas investigações, é o registro da visita, fala mais o resto. Certo. As coincidências, para que o pessoal não tenha ideia realmente da coisa, que ninguém está chutando nada, em cima dessa linha de investigação, mais que 3 coincidências, o indivíduo torna-se suspeito. Mais que 4 coincidências, ele é potencialmente executor do ato e do fato. Entendi. Como o Jean Willis tinha mais de 12 coincidências, sendo das quais 8 coincidências fatuais, que é de conhecimento público e notório, nós até achávamos que o próprio público, sabendo dessa situação, somando-se essas coincidências, ia chegar exatamente na atual situação que está hoje o Jean Willis. Ou seja, ele é o suspeito número 1 da tentativa, ele já não é mais suspeito, ele é quase comprovadamente o cara que mandou o braço que estava atrás, o peão de sacrifício dentro do PSOL, que ia mandar para o sacrifício junto com o Adélio, tá? Na tentativa de assassinato do Bolsonaro. Se você somar todas as coincidências, exatamente essas que você listou, inclusive o ódio pessoal, intrínseco, mortal que ele tem pelo Bolsonaro, tanto o fato dele ter cuspido lá, começou lá, na primeira foi lá, da cuspida contra o Bolsonaro, no ódio inconteste que ele tem do Bolsonaro, esse é o primeiro fato da primeira coincidência. Tá certo? Bronze, me diz uma coisa que eu já até expliquei para o pessoal que acompanha as minhas lives, a sequência de ligações entre os dois. Agora, você acha que de alguma forma, a gente sabe que existe vazamento, né? A gente está vendo isso até no caso do próprio Flávio Bolsonaro. Você acha que de alguma forma ele está se antecipando para sair do Brasil como um refugiado político, porque ele já sabe que a Polícia Federal... Você não tem a menor dúvida que é a única saída que ele tem. Ele não tem outra. Por isso que o Lula menciona que ele está indo para o sacrifício. Leia a carta do Lula, por favor. Eu li a carta. Eu li a carta. Diz que são tempos difíceis. Ele diz que são tempos difíceis que ele vai enfrentar. Exato, que ele está indo para o sacrifício em tempos difíceis, não é isso? Ele não usa a palavra sacrifício, mas ele diz que ele precisa ter força para poder enfrentar os tempos difíceis. O que eu perguntei para você, a você, Bronze,
que eu perguntei a você, você acha que de alguma forma ele sabe que a Polícia Federal está perto de pedir, por exemplo, a prisão preventiva dele, por isso ele quer escapar antes do dia 1º? Exato, porque depois, como ele está no mandato ativo, a lei, ele não antecipa, tá certo? A lei não pode antecipar a prisão deles pelo que ele fez, porque quando ele fez, ele estava no mandato dele. Entendi. Então ele tem foro privilegiado e ele tem imunidade parlamentar. Foro privilegiado. E tem imunidade parlamentar e foro privilegiado. Ele ainda está dentro disso. Na medida que ele perder isso, que ele tomar posse para o segundo mandato, será o quarto, seria o quarto mandato. Ele já perdeu esse fórum. Terceiro mandato, Entendeu? Entendi. Tanto que uma das principais coincidências que não está mencionado aí, você sabe que o Washington Quaquá tinha 54 mil votos. Deixa eu explicar aqui que eu tô... Peraí, Bronze, espera aí. O Washington Quaquá é aquele prefeito de Maricá que foi candidato a deputado federal e teve muito mais votos que Jean Willis. Jean Willis só foi eleito para esse terceiro mandato porque conseguiu 24 mil votos, mas se somou aos 300 mil e poucos votos do Marcelo Freixo, do PSOL, e acabou puxando ele por conta do quociente eleitoral. Essa coisa espúria que existe na política eleitoral brasileira. Aí o Quaquá estava brigando para conseguir essa vaga, mas o Jean fez valer isso. Brigando por causa disso. Não. O Quaquá não estava brigando por causa disso. O Quaquá estava brigando por um outro motivo. O Quaquá foi eleito, o Quaquá já estava eleito com 54 mil votos, porque o coeficiente do PSOL é distribuído entre todos os candidatos. O Washington Quaquá teve mais votos que o Jean Willis. O problema do Washington Quaquá é outra coisa. Qual é? O problema do Washington Quaquá é que ele estava sendo processado por corrupção, falcatrua administrativa, improbidade administrativa na prefeitura de Maricá. Isso. Como ele estava sendo processado por conta dessa lei meu Deus do céu, existe uma lei da responsabilidade fiscal. E o Supremo estava processando o Washington Quaquá, foi para o Supremo um processo contra o Washington Quaquá por causa da lei da responsabilidade fiscal. Só que o que aconteceu? Quando o Washington Quaquá estava para assumir, como ele ainda não era o peão do sacrifício, não era ele, mas era o Jean Willis, uma dessas eleitas aí, eu não sei se foi a Fátima Bezerra ou se foi o canalha lá do comunista lá do Belém do Pará, que pegou ele um cargo numa secretaria lá, entendeu? Deu a ele um cargo de consolação. Deu um cargo de consolação a ele. Não, deu um cargo para o Washington Quaquá para que o Jean Willis mantivesse exatamente o que? A imunidade parlamentar dele até o último dia. Entendi. Para que, se não houvesse jeito, para ele pedir, fazer exatamente o que ele está fazendo agora. A documentação dele está pronta, ele só está pedindo reconhecimento de refugiado político. Por isso que ele está inventando essa mentira. Entendi. Estão ameaçando a vida dele. Isso é mentira. Você já sabe. Ninguém está ameaçando a vida dele. Você já sabe para onde? Ele come aquela bunda suja. Você entendeu? Entendi. Ele está inventando isso justamente para poder escapar. Oi? Para poder escapar. Você tem ideia de onde ele estaria indo? Olha, eu não posso dizer para você, me parece que uma das preferências dele era Cuba e México. Entendeu? Iria para Cuba, em Cuba ele ia esperar esfriar um pouco a situação para depois ele ir para o México. Entendi. Que lá tem o López Obrador, né? O comunista, abrigaria ele. Exato. Ou Cuba ou Nicarágua. O
destino dele era Cuba ou Nicarágua. Mas uma saída pela Bolívia ou pelo Uruguai com o Mojica. Tanto que o Mojica é um dos apoiadores desse vagabundo aí. Não sei se você sabe. Eu sei, tá apoiando ele. Sei, tá apoiando. E me diz uma coisa, só pra gente aqui... E não é coincidência. Que não é coincidência. Essa é mais uma das 12 coincidências. É o modo bem comum do PT e PSOL, que é o braço do PT, né? Um braço político do PT, assim como o PCdoB lá da Manuela, é fazer esse tipo de crime e apoiar e proteger. Provavelmente o Jean Willis ia ser a Madalena da cadeia e não ia aguentar, né? Ia acabar falando. O problema não é só esse. O problema é que o Jean Willis existe entre esses partidos de esquerda, principalmente o PSOL, uma coisa chamada peão da vez. O que é o peão da vez? É o cara que vai entrar para o sacrifício. É o boi de piranha, é o boi de piranha. Então, o Jean Willis sempre foi o peão da vez das esquerdas, tá? Tanto que o PCO, o Partido da Causa Operária, tinha o peão da vez, um tal de Mauriase. Não sei se já ouviu falar desse canal. Sei quem é. Mauriase. É um cara que propôs, inclusive, num debate público, que se fuzilasse as pessoas aqui, principalmente a classe média. Eu não sei exatamente o que esse canalha andou aprontando, mas ele era professor de filosofia de uma universidade no Rio de Janeiro. Ele fez isso. Ele fez isso. Numa palestra pública, ele pregou a revolta armada e o fuzilamento do pessoal da classe média. Não, todos eles são trotskistas. Todos eles pregam a luta armada. O PSOL também prega a luta armada. Só que não fala abertamente. Bronze, me diz uma coisa aqui, só pra gente terminar, pra não tomar mais teu tempo e não tomar mais tempo aqui do meu público. Você sabe se a Polícia Federal tá com algum pedido de prisão pra esse cara? Agora não pode, né? Agora não pode. É isso que está acontecendo. Então ele tem que escapar antes do dia 30. Oi? Ele tem que escapar antes do dia 30. Ele tem que escapar antes do dia 30. Se ele não escapar no dia 30, aí ele vai ser monitorado pela Polícia Federal. Se ele tentar escapar, ele vai ser preso. Entendi. Bronze, muito vai chegar nele. Muito obrigada. A investigação não tem como não chegar nele. Entendi. Você entendeu? A gente vai acompanhar com mais detalhes isso no decorrer dessa semana e as informações que você puder passar pra gente, eu te agradeço demais, ok? Daqui pra frente, Vilela, a situação vai se cada vez mais se conturbar, ele vai cada vez mais pressionar para ser aceito como refugiado político, entendeu? Vai haver pressão do pessoal do PT, do PCdoB, do PT, para que ele seja aceito como refugiado político. Entendi. É por isso que teve a pressão. A carta do Lula não é coincidência. É para abrir as portas para ele. Foi dia 16 agora. Lula. Oi? Foi dia 16 agora. Semana passada. A última visita, quem fez ao Lula foi ele. Ele foi o último cara a visitar o Lula. Então não foi à toa. Não foi à toa que isso está acontecendo. Quem está planejando tudo isso para ele? Zé Dirceu. É Zé Dirceu. Quem está planejando tudo isso é Zé Dirceu. Não é só o Zé Dirceu, não. O PT inteiro tá com ele junto nessa história. Eu imagino. E o que acontece? Antes dele ser antes daquele Adélio, do Adélio Bispo, ser o frequentador assíduo do gabinete do Jean Willis, ele era frequentador assíduo no gabinete
daquela... Da Manuela Dávila, da Maria do Rosário, da Gleisi Hoffmann e da Manuela. E da Maria do Rosário e da Manuela, exatamente. Ok, das três. Os três gabinetes que o Adélio frequentava. Então, é muito cedo para dizer que o executor desse plano é o Zé Dirceu. Entendeu? Entendi. Eu não sei, esse maquiavelismo pode ter sido até projetado pelo Zé Dirceu. Entendi. Esse maquiavelismo. O plano, o Jean Willis, tudo que está acontecendo com o Jean Willis é um plano maquiavélico. É que a direita, burra demais, ela não está somando um mais um. Entendi. Né? Entendi. Então, ela não junta a peça para poder fazer a soma para ver onde é que vai dar. Então, esse é o grande problema da direita. Demorou, né? Que fica lá. E demorou também essas coisas a virem à tona pela própria Polícia Federal, né? Tá demorando. Mas a Polícia Federal não pode fazer isso porque espanta a caça. Eu sei, eu entendi, eu sei. Entendeu? Entendi. E também ele é o intocável ainda, né? Porque é deputado e tem leis brasileiras. 24 horas vigiando ele. Leis brasileiras. Nenhum juiz vai dar. Bronze. Como é que você vai botar um cara 24 horas para estar vigiando ele? Bronze, deixa eu... Você não percebeu que ele tá em movimentação constante? É verdade. Ele não fica em Brasília. Só ele vai para o Rio, vai para Bahia, vai para Brasília. Verdade. Ele está fazendo esse triângulo de movimentação violenta. Você não percebeu isso? Não, é verdade. Eu não acompanhava muito o Jean, porque eu te confesso que nunca me veio a suspeição sobre a ação dele nesse caso, não. Mas as nossas conversas realmente estava bem na cara. Ele é um dos deputados que mais gastou verba de gabinete e viagem nesses últimos tempos. Ele está sendo aconselhado a se movimentar, que é justamente para não ter polícia federal na bola dele. Entendi, para não deixar rastro, né? Para dificultar, não é para deixar rastro, para criar a cortina de fumaça. Entendi. Você já imaginou? Você tem que rastrear esse cara em tudo quanto é estado que ele vai? Entendi. Entendeu? Aí é só olhar a conta dele, é só olhar o gabinete, o gasto de gabinete dele. Você vai perceber. Eu agradeço demais as tuas informações, o teu tempo disponível aqui com a gente. Eu vou já encerrar a minha live aqui, mas te agradeço demais. Muito obrigada pela sua confiança em mim, entendeu? Obrigada pela sua participação aqui. Consegui finalmente fazer uma live com uma entrevista, ainda que seja só por voz. Muito obrigada. Não tem problema, Vilela. O fato é que você tem que espalhar e principalmente abrir o teu público, a cabeça do teu público, para pensar no seguinte, gente, em 3 coincidências é suspeito, 4 coincidências já deixa de ser um suspeito para passar a ser um indiciado. Entendi. Beleza, para ser um investigado. Com 4, agora o cara tem mais de 12 coincidências, gente. Aí realmente 12 coincidências não dá para escapar. Dúvida. Não dá para escapar. Não dá para escapar. Agora, não dá. Por isso essa tentativa. Você acha que o cara que tem 480 mil para gastar no gabinete dele vai fazer renúncia? Com certeza. Claro que não. Ia largar uma mamata dessa, mesmo ele já sendo rico. Bronzer, eu vou desligar. Te agradeço. Diga. Vai pra cadeia. Tenha dúvida que vai. Vai ser Filomena na cadeia. Bronzer, beijão, viu? Muito obrigada. Tá bom. Beijo. Manda bala. A gente se fala depois. Abraço. Beijo. Tchau. Até mais. Gente, vocês viram aí, né? Viram aí. Eu vou ler de novo a carta. Isso é mais... Olha, o Jean recebeu o Adélio várias vezes no gabinete dele, assim como ele frequentava o gabinete da Gleisi Hoffmann, da Maria do Rosário e aquela que foi candidata a vice, a Manuela Dávila. Ali, todos. Vocês sabem que o PSOL, na verdade, é só um braço
político do PT, né? É uma daquelas correntes do partido que virou um partido político, o PSOL. São várias coincidências que levam a isso. Ele hoje anuncia repentinamente, ninguém estava esperando isso, que ele vai deixar o país. Ele já disse, eu vou deixar o país porque eu me sinto ameaçado de morte. Mas não é isso. Ele simplesmente vai perder a imunidade parlamentar a partir do dia 1º de fevereiro, e aí sim, ó, a Polícia Federal pode meter a mão nele. É o principal suspeito por ser mandante do assassinato do presidente Jair Bolsonaro, ok? Ele é o principal suspeito que estava ligado diretamente. Lembrem-se que no dia que Bolsonaro foi esfaqueado em Minas Gerais, território petista até então, do governador Fernando Pimentel, né? Vocês sabem, foi ministro da Dilma, foi terrorista. Para quem não sabe, pesquisa um pouco, você vai saber que o Fernando Pimentel foi terrorista, participou de vários sequestros, participou de assassinatos, junto com a Dilma, né? Todos são muito ligados. Junto com José Dirceu, esteve fora, exilado e participou ativamente de atos terroristas. Vocês acham que essa gente ia querer perder essa mamata, que esse butim que é o governo brasileiro, gente? Que mesmo eles tendo sugado tudo que eles podiam, eles iam querer entregar essa coisa de mão beijada para um cara de direita como o Bolsonaro? Tá aí. Fora essas coincidências de terem registrado a entrada, e o presidente da Câmara não permitiu que a polícia parlamentar revelasse o nome de quem inscreveu a entrada do Adélio naquele dia 6 de setembro de 2018. No dia 6 de setembro de 2018, às 3 da tarde, Bolsonaro foi esfaqueado pelo Adélio. Não morreu porque Deus não quis, não era a hora dele. A gente orou, a gente pediu, a gente clamou pela vida do Bolsonaro, e simplesmente lá em Brasília tinham registrado a presença do Adélio. E isso foi uma coisa comum para poder dar um álibi, mas ele foi apanhado. Tanto que, se vocês virem os vídeos, tem gente lá no meio daquela muvuca que ficou resguardando o próprio Adélio. Resguardando por quê? Porque tá todo mundo mancomunado ali para proteger o bandido. E principalmente a ideia deles era matar, porque eles esperavam que a população revoltada matasse ele ali, linchasse ele na hora. Só que a segurança pegou o cara, a polícia pegou o cara e simplesmente resguardou a vida do Adélio. O Adélio foi levado para a delegacia, foi transferido imediatamente para a Polícia Federal, e a Polícia Federal o que que fez? Tirou ele de Minas Gerais, porque sabia, se ele ficasse num cárcere em Minas Gerais, ele seria assassinado, seria queima de arquivo, para não chegar nos mandantes. E eu acredito realmente que esse sujeito, ele odeia Bolsonaro, odeia a família Bolsonaro. Um sujeito que, ao se despedir hoje da vida política, renunciando ao mandato, diz: eu vou sair porque principalmente o Flávio Bolsonaro empregou no gabinete dele familiares do matador da Marielle. Eu fico com medo, a minha vida está correndo risco. Tá na cara, tá muito perto dele. E segundo as informações privilegiadas que o Bronze tem, ele está viajando de Curitiba para Minas, de Minas para o Rio, do Rio para a Bahia, da Bahia para Brasília, para poder confundir e tentar fazer o máximo de onda com relação a ser um refugiado político. Está preparando a documentação dele para pedir refúgio, asilo político em outro país. Quer dar uma de Cesare Battisti. Provavelmente ou vai para o México ou vai para Cuba. No México a gente sabe que tem o López Obrador, né? Que é um comunista que foi eleito lá, que vai destruir a economia mexicana. Vocês podem esperar isso. E aí pode escapar pela Bolívia, através de uma ajuda do Evo Morales. Pela Venezuela ele pode até conseguir também, mas é um pouco até mais complicado. A Venezuela está um merdelê federal, eu não acredito que ele tenha coragem de se meter lá nessa hora. Vocês sabem que de ontem para cá já morreram 18 pessoas. Até a hora que eu sabia, morreram 18 pessoas que estão no enfrentamento para tirar o Maduro do poder. É isso, pessoal. São coincidências demais? São coincidências? A polícia fica ligando os pontinhos. E vocês têm que ficar atentos exatamente nessas informações que a gente está passando. Refugiado político? O Brasil não está vivendo uma ditadura
para esse sujeito sair daqui dizendo que é um perseguido político, tá? Alguém fez alguma ameaça real a essa figura nefasta da nossa política? Não é para a gente comemorar a saída dele, não. É para a gente ficar bem atento e rezar para os planos dele darem errado e ele ficar aqui até o momento de ser preso, julgado e provavelmente condenado. Entendeu? Vamos pensar sobre essas coincidências que ligam ele ao Adélio Bispo, o sujeito que tentou matar o Bolsonaro. Como eu falei para vocês, eu não ia fazer a live, mas como essa notícia chegou para mim agora, às 7h30 da noite, 8h30 para quem está no horário de verão, eu falei, não posso segurar para mim não, eu preciso falar com vocês aí. Eu não sei se ele já está fora, o Cristiano, mas ele preparou a caminha dele exatamente para escapar. Se ficar realmente constatado toda essa informação que a gente tem aqui, eu acho que ele vai ter que contar realmente como essa história de refugiado político, né? E aí vai ter que contar com os padrinhos comunistas, socialistas que existem por aí. Mas que era preciso que a gente soubesse dessa história o mais rápido possível, eu acho que precisava. Eu não estou errada em vir aqui comentar isso com vocês. São coincidências demais e esse sujeito está fugindo. E está fugindo porque tem responsabilidade. Desculpem qualquer coisa na comunicação aqui, mas eu realmente precisava conversar isso com vocês. Pra gente... Tem mais... Eu falei que eu ia ler de novo a carta, eu vou ler aqui para vocês de novo. Ele esteve com ele no dia 16, aqui ó, 16 de janeiro de 2019. Foram lá para acertar os últimos detalhes. Vou ler de novo. Querido Jean Willis, foi com muita alegria que recebi o seu livro Tempo Bom, Tempo Ruim. Obrigado pelas palavras escritas no autógrafo. Jean, quero que você saiba o orgulho de ter um jovem como você participando da política, com a coragem e ao mesmo tempo com a ética que poucos políticos têm. Jean, muita tranquilidade e paciência para enfrentar esses tempos difíceis. Olha, vou repetir esse trecho aqui, foi o que o Bronze ele quis me chamar a atenção. Jean, muita tranquilidade, ou seja, fica tranquilo que a gente aqui vai te resguardar. E paciência, vai com calma, não cometa nenhum erro para você não ser apanhado, para enfrentar esses tempos difíceis. Ele provavelmente já tem informação privilegiada de que a PF está na cola dele. Eu estou convencido que temos que consolidar um forte enfrentamento político com o governo e, ao mesmo tempo, tratar de organizar politicamente o nosso povo. Ou seja, esse cara está querendo organizar milícia, sabe? Para combater aí o governo legalmente e democraticamente estabelecido. Não vamos deixar, não vamos permitir. Muita força, Jean. E não ceda nas suas convicções. A gente sabe o quão radical esse sujeitinho é. Pode ter certeza que você tem na minha pessoa um companheiro que acredita, confia e ama você. Abraços e boa luta. 16/1/2019. Vocês sabem que o Jean Willis foi o vencedor de um BBB aí, pegou 1 milhão, 1,5 milhão de reais, fez a vida, aplicou, depois entrou na política. E de uma forma sempre muito radical, foi eleito a primeira vez com pouco mais de 13 mil votos, foi eleito no quociente eleitoral, depois ele conseguiu mais destaque porque ele foi para o enfrentamento com o Bolsonaro, e isso deu muito mais visibilidade a ele, só não foi eleito agora com maior facilidade nessas eleições de 2018, ele obteve apenas 24 mil votos, insuficiente se fosse só comparar com os mais votados, mas é o tal do quociente eleitoral que assegurou a eleição dele. Mas nessa próxima legislatura, segundo a informação do Bronze, que eu também vou confirmar depois, ele perde a imunidade parlamentar. A gente sabe que ocorreram algumas mudanças aí, né? Exatamente por insistência popular para mudarem determinadas leis de proteção aos canalhas e bandidos que estão no parlamento. Então ele perdendo essa imunidade a partir do dia 1º de fevereiro, a prova sendo revelada, ele
seria preso. Então, ele preparou tudo para fugir nessa última semana. Se ele já não saiu hoje, tá para sair agora, a partir de já. Essa coisa estourando aí. Caiu o quê? Enfim, era isso que eu queria e precisava falar com vocês, ok? O Cristiano, vocês às vezes colocam umas coisas, cara. O Cristiano Lins colocou assim, kkkk, na ratoeira e caranguejos querendo pegá-lo. Enfim, para ele não virar a mocinha da cela, né? Ele prefere ser mocinha em quartos luxuosos. Então, é isso. Eu precisava falar isso com vocês. Vocês compartilhem esse vídeo se quiserem, comentem. Eu vou responder aí tudo que eu puder responder. Agradeço demais a presença de vocês aqui, a credibilidade que vocês dão a mim no meu trabalho. E muito obrigada. Eu agradeço muito essa informação que o Bronzer me passou hoje, me passou antes de passar para ninguém. Agradeço muito. Agora cabe aos repórteres que estão aí nas redações. Vamos esperar, né? Vou tocar até um violino aqui, esperando os repórteres apurarem essa informação. Beijo grande, pessoal. Até a próxima. Tchau. Ai.